Olá, amados irmãos, eu sou pastor Silva e humildemente, pela graça de Deus, aceitei o convite da irmã Leda, que é a abençoada diretora da Escola Bíblica Dominical, e louvamos a Deus pela sua vida. E também eu quero agradecer ao pastor Laurindo, que me permitiu estar aqui com vocês para apresentar esta sexta lição da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o Apocalipse, especialmente que trata do tema, a visão do livro e dos selos. No primeiro momento, eu quero agradecer a Deus e, agradecendo a Deus, eu louvo e eu engrandeço por ter me designado e ter me dado a graça de poder servir ao seu reino. Então é com muita humildade e que eu estou aqui e na dependência do Espírito Santo para que o pensamento de Deus possa ser apresentado aqui acerca desses temas. E algumas coisas eu vou ficar devendo aos irmãos, porque é um perigo muito grande, às vezes, a gente se aventurar, dar uma interpretação ou falar alguma coisa sobre pontos que a gente não tem certeza, Então, naquilo que eu faltar, o Espírito Santo certamente vai esclarecer melhor aos irmãos, ou uma outra pessoa que esteja melhor preparado poderá fazer isso, tá? Mas antes de tudo eu quero orar e pedir que o Espírito Santo esteja não só nos iluminando a todos sobre esse tema, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Por isso, humildemente, estamos aqui na Tua presença e pedimos àquele que é o inspirador de todas as Escrituras, de todos os textos, que atuou de uma forma graciosa e maravilhosa, usando todos os homens e continua iluminando, usando aqueles que são instrumento para ministrar a Tua palavra. Então, Senhor, assim como o Senhor inspirou os escritores, eu peço que o Senhor nos ilumine agora, não só a mim, mas todos aqueles que fazem parte dessa sala, que fazem parte dessa ministração, estão presentes nessa ministração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelo pecado que temos cometido por palavra, e sabemos que não são poucos, por ação e por omissão. Tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então não queremos estar na Tua presença como mentirosos. E também queremos aqui, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedir Tua bênção sobre a nossa nação, sobre as nossas autoridades, todas. Pedir que o Senhor mantenha a Tua face sobre essa nação e não permita que o iníquo nem a iniquidade prevaleça sobre nós. Perdoa o povo brasileiro e perdoa toda a humanidade e usa-nos como instrumento da Tua revelação, o coração e a mente dos homens, para que eles conheçam a Ti por meio de Jesus Cristo e, conhecendo a Cristo, possa crer nele e, crendo nele, possa invocá-lo e, invocando, sejam salvos e se livre, Senhor bendito, do juízo futuro prescrito em Apocalipse. Muito obrigado por essa oportunidade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, em continuação, eu não vou aqui tecer nenhum comentário sobre os detalhes da exegese, as técnicas exegéticas sobre o livro, sobre o autor, porque os primeiros professores fizeram isso de uma forma extraordinária. Principalmente o professor da lição anterior,
ele explicou todo o contexto histórico, literário e teceu brilhantemente esses detalhes. Então isso já fui abençoado. Fui abençoado pelos irmãos, principalmente pelo primeiro que deu a primeira lição, foi tremendo. Então agora eu posso começar a discorrer direto no tema que fala sobre o livro e os 7 selos. Mas antes de chegar no capítulo 5, eu quero trazer aqui algumas considerações, não é isso? Que já foram abordadas até, mas apenas para alinhar. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que muitos de nós temos medo do livro de Apocalipse, mas na verdade o livro de Apocalipse ele foi escrito para trazer felicidade, né? Para trazer felicidade. Então vejam só, se você pegar o capítulo 1 e verifique aí no versículo 3, veja o que está na cabeça de Deus quando mandou João escrever esse livro. Veja, ele diz aqui: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, no coração de Deus, ele pensa nos fazer felizes. Bem-aventurado quer dizer felizes. Existe um desejo de felicidade. Mas por que muitos não experimentam essa felicidade? Porque às vezes nós olhamos as coisas de Deus, mas dentro de uma visão humana, mas dentro de uma perspectiva natural. Por que isso se dá? Porque quando o homem morreu espiritualmente, a única vida que sobrou foi a vida física. Certo? Então a maioria das pessoas se imaginam que vive apenas em função do corpo. E essa vida física, o que é felicidade para a vida física? É a saciedade, a satisfação das coisas naturais. Por isso que você nota naquela canção de Natal, né? Quando as pessoas falam feliz ano novo, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. E quando eles falam sobre felicidade do novo ano, é dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E a maioria das pessoas pensam dessa forma. Mas aqueles que constroem sua felicidade em cima dessa vida, está construído em cima de coisa podre. Porque essa vida vai morrer, vai apodrecer, vai virar pó. Então tudo que se constrói aqui é temporário e Deus quer que você construa sua felicidade nas perspectivas eternas, nas questões espirituais. Então quem lê esse livro na perspectiva de Deus vai experimentar e vai perceber ser cumprida na sua vida o que diz o versículo 3. Você vai ser uma pessoa feliz, mas tem uma condição. Aqueles que leem, você tem que ler, você tem que ouvir no sentido de prestar atenção e acatar o que está dito no livro. A profecia e guardar no sentido de obedecer, cumprir. Ser o construtor prudente, como Jesus fala lá em Mateus, né? Que ele diz o construtor o imprudente e o prudente. O construtor imprudente, ele ouve, mas não põe em prática. E o prudente, ele ouve e põe em prática. Então, Deus, esse livro, foi escrito para essas pessoas que, estando na casa de Deus, levam a sério. Então, se você crer, então Apocalipse já não vai mais produzir medo em você, mas motivo de felicidade. A felicidade espiritual é diferente da felicidade natural. A felicidade natural está calcada na saciedade. A felicidade espiritual está calcada no cumprimento da justiça e da palavra de Deus, que a gente sabe que é a verdade, a que verdadeiramente vai trazer felicidade e vai acabar com o reino de trevas, de dor e de sofrimento. E esta é a promessa do livro de Apocalipse, é a conclusão da história. E por isso que nós devemos
nos sentir felizes, que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não se ouvirá falar no universo de que alguém matou, que alguém estuprou, que alguém se corrompeu, que alguém fez uma maldade, que alguém mentiu, que alguém traiu. Não vai mais se ouvir sobre isso. Esse é o motivo do prazer e da felicidade, mas se você for olhar do ponto de vista de Deus, tá bom? Então, continuando. Vocês notem que logo nos primeiros, no capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 1 apresenta Jesus Cristo, né, a função dele, e depois a primeira mensagem é para as igrejas. Por que para as igrejas? Por quê? Eu gostaria que você olhasse lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Você pode ler esse texto em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então vocês sabem que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não julga um e deixa alguém de fora. Pela sua própria natureza, ele é o Deus de justiça. Então, é pelo fato dele ser um Deus de justiça que ele deixou a execução da sentença que já foi dada lá em Adão para o último dia. Porque se Deus tivesse executado, a condenação já tinha saído. Mas a sentença ainda não fora proclamada. A condenação é: o salário do pecado é a morte. Um homem está condenado à morte. Todo mal está condenado à morte. Mas o cumprimento dessa sentença, quando é que vai ser o início do cumprimento dessa sentença? E por sinal nós temos uma discussão hoje em dia no Brasil, né, sobre se a pessoa começa a cumprir a pena após julgamento em segunda instância ou após se esgotarem todos os apelos, né, os recursos. Então Deus, quando transferiu o juízo para o último dia, ele fez isso por um ato da graça e da misericórdia, tá? Não necessariamente para favorecer pessoas corruptas, mas para favorecer aqueles que realmente o amam e que estão dispostos a aceitar a sua graça, a voltar para a sua presença. E como o pecado gerou um problema de amor e justiça, Deus lida com o homem de um lado, ele ama, não pode deixar de amar. E não há nada que um ser humano possa fazer que possa tirar ou fazer Deus expressar não amo. Mas assim como Deus é o amor, ele também é justiça. E ele é obrigado a cumprir a justiça porque ele se obrigou. Não é porque alguém obriga ele, não. Ele se obriga a amar e é a natureza dele. Então, exatamente, a graça é a manifestação do amor de Deus. Então ele começou, a própria justiça dele é antecedida pela graça, pelas misericórdias. Então ele cumpriu essa misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então estamos no tempo que eu costumo dizer tempo da graça. Então, mas Deus não pode dispensar de fazer esse juízo, a começar pela sua própria casa. E vocês sabem que tem muita gente na igreja que se dizem, até se acham salvas, mas não são salvas. E outros são salvos, mas ainda insiste em continuar vivendo dentro dos padrões do mundo. Padrões esses que
certamente vai trazer juízo sobre os ímpios. Então tem crentes que é salvo, está vivendo como ímpio. E tem gente que não é salvo, está dentro da igreja e é um ímpio. Jesus ilustra isso na questão do joio e do trigo, né? E da rede, que pega peixes bons e peixes ruins. Então, ainda dentro dessa perspectiva da graça de Deus, ele então assume essa função de primeiro falar à igreja. Primeiro falar à igreja. Então ele fala às 6 igrejas, né? A todas as 7 igrejas, quero dizer. As 7 igrejas. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, gente, eu vou ter que trazer juízo. Eu vou ter que cumprir o juízo. E vocês, eu não salvei vocês para sofrer as consequências desse juízo. Mas por uma questão de justiça, eu vou começar pela minha própria casa. Então ele vai falando a cada igreja, sinalizando as áreas da conduta delas que não está de acordo com quem é salvo. Tá? Então, ele está dizendo, olha, se vocês, aqueles que são salvos, mude sua conduta. Porque quem é salvo muda a conduta. Quem não é salvo, continua, como ele diz no final do livro, né? Quem é sujo, continue se sujando mais ainda. E quem é justo, continue fazendo justiça. Exatamente, ele traz essa mensagem para a igreja para fazer aqueles que são salvos caírem em si e levarem a sério que o juízo vai ser executado. E apesar desse alerta, você vai ver que tem muita gente na igreja que não vai se emendar. Aqueles que não são salvos não vão se emendar, não vão mudar e vão sofrer as consequências. Mas quem for salvo, realmente ele vai prestar atenção nessa mensagem. E essa advertência inicial vai produzir um efeito tremendo na vida de muitos de nós, que pertencemos ao reino de Deus, mas que de alguma forma ainda estamos flertando como mundo, somos trigo, mas continuamos agindo como joio. Por isso que ele começa a falar, primeiramente, à igreja. Você quer ver uma coisa? Veja lá, por exemplo, Jeremias, capítulo 25, 29. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva o meu nome. Acaso deixarei que escape do castigo? Não. Vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, o falei. Então, para vocês perceberem a realidade da justiça e do amor de Deus, da graça de Deus. Veja também lá em Romanos capítulo 2, 9. A todos que praticam, vamos começar a partir do 8. Mas derramará a ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo, ou Deus não faz acepção de pessoa. Então, por uma atitude de amor, Deus então começa a avisar a igreja. E isso serve para você e para mim hoje. Você que está na igreja, que faz parte da igreja, você precisa tomar jeito, viu? E Deus está advertindo. Não pense
que não vai haver juízo. Não pense que não vamos prestar conta, apesar de sermos, mas todos nós, veja também que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo. Isso é uma palavra tremenda. Sabe por quê? O que Deus está dizendo aqui? Olha, o que você faz nessa vida vai tocar um acorde na eternidade. O que você pratica aqui vai tocar um acorde na eternidade. De modo que ninguém deve morrer aqui nesta terra sem resolver essa questão. Essa questão da sua salvação tem que ser resolvida enquanto você está nesse corpo. Se lembra da parábola do rico e Lázaro? Que Jesus explica o que acontece depois da morte física, né? Onde ali Jesus apresenta aquele personagem, o rico, que não teve esse cuidado antes da morte. E ele foi, na eternidade, já na natureza espiritual, ele foi cair no lugar que não tinha mais alternativa. E no diálogo ali ele diz: ó pai Abraão, pede para Lázaro vir daí até aqui me aliviar. E foi dito a ele que entre aquelas duas posições estava posto um grande abismo. Quem está de um lado não pode ir para lá, e nem de lá passar para cá. E é por isso que Jesus começa a advertir a igreja. Então, se você é salvo, se mende, peça ajuda a Deus, busque se livrar dos hábitos que não são de salvos. Como diz lá em Efésios 4, 22, né? Começa a se despir do velho homem e no 24, se revestir do novo homem. Começa a fazer, porque Deus está avisando. E diz também lá em Romanos que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Então, se Deus tem misericórdia de você, tenha misericórdia de você. Mude a sua conduta imediatamente, porque o juízo vai vir. E depois dele falar à igreja, agora sim, nós vamos entrar no nosso texto, que está no capítulo 5. Então, a visão que você tem aqui no capítulo 5 é que a corte foi formada, está reunida a corte. A corte, o Supremo Tribunal Divino, se reuniu. Mas ele se reuniu e ficou esperando o juiz designado. Por isso que o rolo do juízo estava nas mãos de Deus. Você sabe quanto tempo esse rolo do juízo estava nas mãos de Deus? Não dá para contar. Mas por que Deus, o Pai, estava esperando Deus, Filho, para executar esse juízo? Sabe por quê? Eu gostaria que você então abrisse sua Bíblia lá, João 5, 22. Diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. E veja também o versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Vocês notam que Deus começou o universo, a Trindade, né, atuando, mas todo o protagonismo da Trindade foi realizado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que lá em João, no capítulo 1, diz, no versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o final da história também a Trindade vai executar através de Jesus Cristo. Por isso que o rolo estava
nas mãos do Pai, e ele esperando, aguardando o Filho cumprir a sua missão. E esse papel, o juízo não poderia, o livro não poderia ser aberto para descrever o juízo sem que a tarefa de salvar, de salvação, a expressão de amor de Deus, não fosse manifesta à humanidade. Inclusive tem um texto lá em Isaías, no capítulo 63, eu peço que vocês peguem aí Isaías 63, que fala de uma forma muito interessante, que fala exatamente dessa ação de Deus, da decisão de Deus salvar a humanidade. Isaías 63, de 1 ao 7, diz o seguinte: quem é esse que vem de Edom, da cidade de Bosra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Isso aqui é muito importante. Essa palavra Senhor aqui é Jeová. E essa palavra sendo aplicada à pessoa de Jesus Cristo, isso é uma reafirmação da divindade de Cristo, dele na Trindade. E continua, voltando aqui ao final do versículo 1. Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque suas roupas estão vermelhas, como se tivesse pisado uvas. Veja, a roupa de Jeová vermelha, como se tivesse pisado uvas. E continua: pisei uvas sozinho, no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei meus inimigos, como se fosse uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Agora veja esse texto aqui. Chegou a hora da vingança. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervi para salvá-los com meu braço forte, e minha fúria me susteve. E em minha ira esmaguei as nações, e as fiz cambalear, e caí, e derramarei seu sangue na terra. Então, diz que chegou o dia do juízo e o dia da salvação. E Deus olhou, não havia ninguém que pudesse impedir que ele destruísse todo mundo. Não havia ninguém digno sobre a terra, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então diz aqui que ele mesmo teve que vir para prover a salvação. Então, o mesmo juiz, que é Jesus Cristo, ele teve que vir executar essa tarefa de salvação. Então ele veio, operou a salvação, né? Atendeu a demanda do amor e a justiça. O amor move ele para salvar, e a justiça move ele para cumprir a lei que diz que o salário do pecado é a morte. Então ele se oferece como fiador da humanidade e salva aqueles que creem. Ele, como fiador, ele oferece o pagamento por toda a humanidade, mas só serão salvos aqueles que creem. Então ele abriu esse leque da graça e da salvação. E a Bíblia diz que Jesus voltou para o céu, para a direita do Pai. E quando ele chegou lá, agora ele tem a tarefa
de completar a obra, de executar o juízo. É aonde entra o nosso texto. Então, começa dizendo aqui, capítulo 5. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro. Está vendo? A mesma expressão lá de Isaías. Não havia ninguém que pudesse ajudar. Então, Jesus veio, Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. E agora voltou, está no céu. Enquanto ele estava aqui, o livro do juízo estava trancado. E ninguém poderia mover. Nem o próprio Pai. Não porque ele não era digno. Porque ele estabeleceu, como diz lá em João, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar. Como Deus é justo, ele esperou para que sua palavra se cumprisse. Não é isso? Para que sua palavra se realizasse. Então, agora Jesus, agora no céu, na terra, apareceu um Salvador. E agora, não é isso? Que cumpriu a tarefa do amor. E agora no céu aparece um juiz. Então Jesus toma o rolo e diz aqui muito importante, versículo 4, né? 4 comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciões me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá. Por que faz menção do leão da tribo de Judá? O herdeiro do trono de Davi. Por que aqui a Bíblia faz menção do leão da tribo de Judá? Você sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando Jacó abençoou Judá, ele se refere a Jesus Cristo como herdeiro de Judá, como leão. Vamos lá ver Gênesis 49, quando Jacó reúne os filhos para abençoá-lo. E aqui no versículo 8, veja só, diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, e tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurvar-se-ão e deitar-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló é uma visão profética, que seria até que venha um ungido. Então, aqui em Apocalipse, então o Senhor faz menção, fala o leão da tribo de Judá, está se referindo àquela palavra profética lá de Jacó. E também o herdeiro do trono de Davi, é outro fato. Existem vários textos que eu poderia citar, mas quero que você leia o Salmo 89, versículo 3 e 4. Fiz aliança com meu escolhido, jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então você vê que lá em Lucas também, naquela profecia de Zacarias, ele fala que liga Jesus a Davi e a Judá. Isso é importante, porque a designação profética do Salvador, do ungido, está ligado a Abraão, Isaac e Jacó, ligado a Judá, a Jessé e a Davi.
E isso é muito bom para nós, porque com esse alinhamento profético, Deus separa de uma forma muito específica evidências que nos ajudam a firmar a nossa fé. Então, com isso, quando você vê as profecias e Deus deixa sinais e evidências muito claros para que nossa fé fique firmada em Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Pedro, quer dizer, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, diz que não há Salvador, não há nenhum outro nome nos céus e na terra mediante a quem podemos ser salvos. Jesus Cristo. Então, quando você analisa essa afirmação que muita gente questiona, né? Por que só Jesus Cristo? Por que só Jesus Cristo? Às vezes as pessoas que não compreendem perguntam: por que só Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a única pessoa de quem Deus deu um testemunho específico. Por isso que, mesmo você conhecendo a história de outros seres humanos ou pessoas que assumem a posição de Messias, de Salvador, você os rejeita. Por quê? Porque eles não têm o testemunho de Deus através das Escrituras. E aqui, mais uma vez, o Senhor está reafirmando que esse que está lá no céu, que vai executar o juízo, é aquele a qual as Escrituras revelaram que seria o Salvador. O leão da tribo de Judá, o descendente de Judá e o descendente de Davi, que nasceu em carne, que é o próprio Deus, como diz lá em João: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Aí então Deus fecha e traz para você essa convicção. Agora, quando Jesus executou a primeira parte, quer dizer, ele criou o universo, criou todos os seres humanos, e ele mesmo veio executar a salvação. E ele mesmo vai fechar a história, trazendo o juízo. E o texto fala sobre, aqui no versículo 10, né? Diz assim, versículo 9: e quando Jesus entra na cena, né? Entoava um cântico novo, com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificados, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. E ali, então, esse Jesus Cristo, que primeiro é visto como um cordeiro, na visão aqui do céu, né? Que Deus... Então você nota que no início do livro, Jesus, o anjo do Senhor, vem até João na terra. E agora ele é levado para ver o Supremo Tribunal lá ajeitado no céu, né? Já montado, já formado, já reunido, da onde o juízo será executado. Então aqui Jesus Cristo, ele é adorado e honrado na mesma dimensão que o Pai. Na mesma dimensão que o Pai. Digno é o Cordeiro, não é isso? Que foi sacrificado e receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Depois de ouvir todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra e glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Então agora a Trindade, Deus na pessoa Trindade, é adorado na sua plenitude. Então, a partir do capítulo 6, vem então as fases do juízo. Cada selo representa uma fase do
do juízo. Esse juízo vai sendo executado dentro de um tempo, até chegar ao último ponto, que é a vinda de Jesus Cristo. Né? O arrebatamento da igreja e, no final, a destruição total do mal, onde Satanás vai ser definitivamente preso, vai ser lançado no lago de fogo. Satanás, seus anjos, todas as pessoas, todo o mal vai ser lançado no lago de fogo. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que Deus é tão amoroso? Por que vai lançar essa gente no lago de fogo? É muito bom você saber. Porque o corpo morre. Uma pessoa que é perversa, está no corpo, quando ela morre, ela para de fazer perversidade. E ela não vai mais continuar fazendo mal. Mas na sua natureza espiritual, ela não morre. E se essa pessoa não foi salva, o caráter dela não vai ser mudada na natureza espiritual, como Satanás. Satanás nunca vai se converter. Ele nunca vai mudar a sua natureza perversa e inimiga. Da mesma forma, o ser humano. A pessoa não vai mudar depois que sair desse corpo. Ela vai eternamente ser perversa. Então, como é que Deus vai poder acabar com a maldade no mundo deixando essa gente solta? Por isso que ele reservou o lago de fogo, o inferno, para deixar Satanás e todas essas entidades, esses seres, ali aprisionados, e de eternidade em eternidade, porque o mal nunca mais vai se manifestar no universo. Por isso que diz, aqueles que não for, cujo nome não foi escrito no livro da vida vão para lá também. Tá bom? Então, esse juízo vai sendo executado parte dele até chegar a esse ponto final. Então, diz aqui, no capítulo 6, enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 livros. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Eu vou deixar esse ponto aqui para que o Espírito Santo esclareça. Porque tem gente que diz que esse primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Mas existe outras pessoas estudiosas que dizem que não é Jesus Cristo. Esse aqui é um personagem que vai executar a conclusão do juízo de Deus. O juízo vai vencer. Tá? Ele é o executor do juízo e ele vai fazer o juízo prevalecer. Ele veio com arco para vencer e vai vencer. Tá bom? Então eu não vou dizer se é Jesus Cristo ou não é. Vou apenas me ater e peço que os irmãos se atenham. E não adianta a gente elucubrar com fatos que não dá para você ir além do que está escrito aqui. Tá bom? E vou continuar. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer, venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Então você nota que vem essa primeira fase do juízo, caracterizada por guerra e muitas mortes generalizadas. É verdade que desde lá de Adão, né, começou a primeira morte, primeiro assassinato ocorrido lá com Caim matando Abel. De lá para cá as mortes elas vêm se sucedendo, o homem movido pelo pecado continua matando. Mas aqui está se referindo a algo anormal. Vai haver um evento, é um evento em que a morte vai ser generalizada em todas as nações, em todos os cantos do mundo, nessa fase do juízo. E continua, versículo 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu
ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. É outro texto que eu não vou me arriscar aqui dizer o que significa isso. Então, existem algumas interpretações, isso fala sobre infração, essas coisas todas, mas eu vou me ater exatamente a isso. E eu peço aos irmãos que orem e peçam ao Espírito Santo para esclarecer isso, que eu vou continuar orando também, tá bom? E vem o versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. E quando olhei, vi um cavaleiro amarelo, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Você veja que essa ação aqui desse 4º cavaleiro é mais ampliada do que o do 2º cavaleiro. O 2º cavaleiro foi dado a ele autoridade para uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Foi um evento limitado. Mas você vê que esse 4º cavaleiro aqui, né, ele tem uma ação de destruição bem ampla. Vai ser algo sobrenatural. E é importante a gente observar. Embora a gente vê no nosso tempo uma ação de morte generalizada, né? Seja por meio de fatos naturais, terremotos, incêndios, enfim. Mas eu acho que o tempo dessa fase do juízo aqui vai ser algo muito mais intenso do que nos dias de hoje. Às vezes pessoas chegam até a afirmar que nós já estamos no tempo desse 4º cavaleiro, mas eu também não arrisco dizer se estamos no tempo ou não. Mas nós podemos dizer que nesse tempo vai haver mortes generalizada e numa intensidade fora do comum. E continuando aqui, vendo quando o 5º, versículo 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam o Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgueis os habitantes da terra e vingueis nosso sangue? Essa revelação aqui é importante. Pelo menos através dessa revelação, Deus está afirmando, primeiro, que aqueles que já estão lá com Ele, no céu, correto? Eles mantêm a consciência. Eles também estão acompanhando o desenvolvimento da história. E que também, no seu coração, desejam o cumprimento desse juízo. Porque sabe que no cumprimento do juízo é que a vida e a paz vai ser estabelecida de eternidade em eternidade. E com essa palavra, Deus também vem esclarecer o nosso coração e vem trazer paz ao nosso coração. Porque não é fácil você estar vivendo na nossa época, e eu creio que as épocas vindouras o povo, quer dizer, a geração vindoura vai experimentar a situação bem pior do que a nossa. E que muitos de nós também ficamos assustados e até clamando que esse juízo venha. Mas Deus está dizendo: calma, o juízo vai acontecer, o fim vai acontecer. Mas existe um cronograma. Existe um cronograma e eu vou executá-lo. A minha palavra não voltará para mim
vazia. Descanse por mais um pouquinho de tempo. E ele continua. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo, e houve grande terremoto, e o sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes de uma figueira, sacudida por um forte vento, e o céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em caverna, entre rochas e montanhas, e gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado. E aqui então você vai ver que todos esses soberbos, esses arrogantes, tanto aqueles que já estão vivos no dia da abertura desse 6º selo, como aqueles que hoje vão morrer nessa arrogância, eles vão ser surpreendidos quando for revelado a eles que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Então esse 6º selo é o descortinar para toda a humanidade de toda a realidade do governo do nosso Deus, da justiça dele, e que a palavra dele foi e é e será verdadeira. Aí que eles vão ter consciência, né? E diz aqui: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Só que aqui vai ser tarde demais. Por isso que é necessário, que tem muita gente nesse mundo que ignoram isso, que já foram cooptados por Satanás, pelo mundo, mas cujo coração busca a verdade. Daí a importância do nosso papel de pregar o Evangelho, porque isso aqui vai ser uma realidade, é uma verdade. E isso não só vem trazer consolo no nosso coração, mas também deve gerar em nós misericórdia por essas pessoas enganadas. E agora vem o 7º selo, né? Então vi o 4º anjo em pé no 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem a terra, no mar, em qualquer árvore. Vi outro anjo. Então ele começa a descrever nessa fase dos 4 selos, salvando os 144 mil judeus. E ao mesmo tempo que fala sobre a salvação de 140 mil judeus, logo em seguida ele fala uma grande multidão agora diversas, né? Depois disso vinha uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações e tribos, povos e língua, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. E usavam veste e seguravam ramos de palmeira e gritavam com grande estrondo. E aqui está descortinando mais um cumprimento da palavra de Deus. Que lá em Efésios, o Espírito Santo diz pelo apóstolo Paulo que Deus vai fazer dos 2 povos um povo só, judeus e gentios. E aqui está se cumprindo, está revelando que aquela palavra se cumpre, um povo só, judeus e gentios. E no capítulo 8, agora sim, é aberto o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, e cerca de meia hora vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, o 7º selo descortina uma nova fase do juízo, em que as trombetas, elas vão tocando. Primeiro anjo, 8:7, tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo. E aqui vai uma sequência de eventos sobre a terra em que Deus vai executando o juízo paulatinamente. E vai executando, e vai botando isso em prática. Aí vem a fase das 2 testemunhas, a mulher e o dragão,
a besta que saía do mar, a besta que saía da terra. Ele vai descrevendo todas as fases, tá? A colheita da terra, o cântico de Moisés, né? Na verdade, não era nem para mim estar lendo aqui o capítulo 8, mas apenas até o versículo 16 do capítulo 7, perdão, tá? A continuidade sobre o sétimo selo ele vai estar no próximo professor, ele vai falar sobre o sétimo selo. Então, aqui no sexto selo, fechando aqui, Deus então revela o cumprimento do seu propósito de reunir os dois povos, judeus e gentios, criando uma nova humanidade, da qual tanto judeus como gentios que creram e confiaram na justiça e na graça de Deus, agora fazem parte dessa multidão. E assim a palavra de Deus se cumpre. Esse que é o motivo da nossa alegria quando a gente lê o livro de Apocalipse. Você me entende? Que vai se cumprir. Você está confiando naquilo que é correto. E Deus está dizendo a você, está vendo? Tudo que eu afirmei vai se cumprir. Eu estou usando de misericórdia para ajudar a sua fé nesse tempo de sofrimento, para você ficar firme. Ok? Então quero encerrar aqui, peço desculpa àqueles irmãos, e talvez tenha alguém que possa apresentar essa lição com mais maestria, mas considerando, eu orei bastante a Deus, e foi mais ou menos essa direção que Deus me trouxe aqui, para focar que o juízo de Deus vai acontecer, para mostrar que ninguém no céu e na terra não poderia abrir aquele rolo, que só Jesus, porque foi Deus que designou que só Ele faria. Jesus foi instrumento da Trindade para iniciar tudo e é o instrumento da Trindade para concluir tudo. Por isso que nem o Pai decidiu fazer juízo, porque ele já tinha designado o juiz. Então a corte foi montada, o Supremo Tribunal, e ficava esperando Jesus executar. Por isso só ele. E que os selos representam fases desse juízo que será executado em tempos históricos reais. E é bom a gente saber disso. E ele primeiro, antes de falar do juízo, ele fala à igreja, para que aqueles que estão brincando que são salvos, se mendem. Ele está avisando, tá? Ele está avisando, olha, se mendem. Inclusive aqui no Apocalipse, ele aqui no final diz que aquelas pessoas que são... Eu gosto desse finalzinho quando ele encerra aqui, ó, tá? Diz aqui, Apocalipse 22, versículo 10 e 11. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, quando Deus fala à igreja, é para chamar a atenção daqueles descuidados, daqueles distraídos. Então, se você é salvo, se emende, porque o juízo vai vir, para que você não seja surpreendido, como aqueles que Jesus cita lá em Mateus 7, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele diz que naquele dia muita gente que foi criado na igreja e que exercia o ministério na igreja vai se aproximar e tentar lembrá-lo
das suas atividades, das suas obras. Senhor, eu purei no teu nome, preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos desconheço. Porque não é quem declara Senhor, mas o que crê. Então quem crê se emenda, mude sua vida. E o Senhor está avisando, não é só aquelas igrejas históricas, é a igreja no dia de hoje. E se você faz parte da igreja, se emende, porque Deus vai trazer juízo e vai começar pela sua casa. E que você não esteja entre aqueles que vivem uma vida religiosa, né, na igreja, um ativista religioso, mas não transforma a sua vida e não assume o papel de salvo. Por sinal, eu acredito o seguinte, quem é salvo se transforma, quem não é salvo fica fingindo. Então, se você é salvo, Jesus está dizendo, assuma uma atitude de salvo. Santifique-se. Assuma quem você é, um filho de Deus. E que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, obrigado à irmã Leda e a todos vocês. Até a próxima.